Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Cortinas são para esconder coisas. As cortinas, elas cobrem janelas quando nós não queremos que as pessoas olhem. As cortinas também servem para bloquear pessoas que estão nos leitos hospitalares quando elas estão enfermas e sendo tratadas. O próprio Deus fez com que os israelitas pendurassem uma cortina entre a parte principal do templo e o lugar mais sagrado, o local onde o próprio Deus estava presente de uma maneira especial para cuidar do seu povo Israel. Aprendemos a respeitar as cortinas. Ficar fora, a menos que você seja convidado. Isso representava e simbolizava a cortina do templo. Aliás, apenas um homem foi convidado a passar a cortina de Deus. E há apenas uma vez por ano, um único trabalho, para fazer a expiação com o sangue através do sacrifício puro pelos pecados do povo de Deus. O grande sumo sacerdote, ele era responsável por pegar o sangue dos cordeiros, e aí sim ele tinha autorização, uma vez por ano, na Páscoa, e atravessar a cortina, aspergir o sangue sobre o altar, pela família do cordeiro, pedindo, implorando para que Deus a perdoasse. A cortina representava separação de Deus para com o homem. Aliás, do homem para com Deus. Havia e há um abismo entre o ser humano e Deus. Por causa do pecado humano, há essa cortina que nos separa. Fique longe de Deus por causa dos seus pecados. Porque Deus é santo, nós não somos. Essa é a mensagem da cortina do templo. Fique longe de Deus. Você não pode se aproximar do altar de Deus por causa dos seus pecados. Mas também houve um outro homem, um ser humano, o Filho do Homem, enviado dos céus, que veio justamente rasgar essa cortina, abrir as portas, tirar essa barreira, tirar essa cortina que nos separava de Deus. O que deve ter pensado aqueles sacerdotes quando eles foram ao templo na sexta-feira à noite ou à tarde, ou quem sabe no sábado de manhã, quando eles chegaram ao templo e viram aquelas cortinas rasgadas? O que será que passou pela cabeça deles? Eles não podiam saber que naquele momento o próprio Filho de Deus havia dado seu último suspiro. Quando as cortinas do templo se rasgaram, ali, naquele momento, Jesus havia dado o seu último suspiro. Jesus havia permitido que o seu próprio corpo fosse rasgado para nós, por nós, em nosso lugar, na cruz. Havia necessidade de um sacrifício perfeito, puro, e somente Jesus poderia fazer isso. Somente Jesus é que nos levaria de volta a Deus. Somente Jesus é quem poderia rasgar as cortinas, rasgar e tirar a barreira que nos separava de Deus. O santo veio a nós. O pecador não pode ficar perto ou se aproximar do santo pelos seus próprios pecados. Mas o próprio santo, o próprio Jesus, ele vem a nós. Ele se doa por nós, ele se entrega por nós, para que todos nós pudéssemos novamente voltar para a presença de Deus, junto a Deus, e assim nós nos tornamos santos. Jesus nos perdoa, nos purifica e nos dá a dignidade de estarmos ao lado, na presença de Deus, junto a Ele, tanto aqui e depois para todo sempre. Jesus, ele abriu o caminho. Como disse o autor de Hebreus, temos confiança para entrar nos lugares sagrados pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo modo que ele abriu para nós, através da cortina, isto é, através da sua carne.
conforme Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. A separação se foi. Agora nós podemos nos aproximar do Santo Deus, porque Ele, em Cristo Jesus, se aproximou de nós primeiro. Ele veio até nós, deu a sua vida, morreu em nosso lugar. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós nos aproximamos do Senhor através desta oração e através da fé em Ti. Obrigado por aproximar de nós primeiro, indo ao encontro de Adão e Eva e vindo até nós. Que bom, como é bom, é maravilhoso saber que o Senhor nos ama. Em Cristo, amém.